opinião do próprio ministro Alexandre de Moraes em relação a esse processo. Ele negou ter acelerado a ação sobre a tentativa de plano de golpe, mas é o Theo que volta, porque a apuração é dele e vai nos contar em detalhes como é que foi essa conversa. Theo, o Pedro. Tudo bem aí, Pedro? Pedro, está enquadrado, vai dar tudo certo. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, a gente comentava mais cedo, ele participou hoje de um encontro com influenciadores digitais lá no Supremo Tribunal Federal e ele foi questionado pelo Misael Silva, que para além de ser um comediante, é um influenciador digital, inclusive entre os personagens dele, a gente trouxe aqui ontem, ele tem o advogado do Xandão, fez ontem inclusive o ministro cair na piada junto com ele lá no Supremo, e ele fez uma pergunta, e aí eu acho que é curioso esse questionamento. Ele fez uma pergunta assim: olha, ministro, eu rodo muito pelas ruas, converso com a população, ele tem um acesso muito grande às pessoas, as esquetes dele são muito nesse sentido. E ele fala que tem uma polarização muito grande, que tem uma percepção da população, por exemplo, que o processo do ex-presidente foi muito acelerado, tramita muito rápido, enquanto outros processos tramitam num outro compasso. Citou, por exemplo, o caso do INSS. É uma dúvida completamente natural, comum entre as pessoas. E a resposta do ministro foi curiosa. E o ministro disse o seguinte: olha, o caso do ex-presidente tem tramitado no rito... num ritmo normal, no ritmo que deveria estar tramitando. Parece dar essa percepção de que foi acelerado, disse o ministro Alexandre de Moraes, porque tem uma atenção muito grande com relação à ação penal. E ele destacou, é um processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal há mais de 2 anos. O caso do INSS foi um caso que chegou ao Supremo em abril, ou seja, há pouquíssimos meses. Então ele colocou isso, algo que faz totalmente parte da polarização. De um lado, os que criticam o governo do presidente Lula por conta da fraude no INSS, o governo se defendendo, falando que começou ainda no governo de Bolsonaro, e os críticos do atual governo e defensores do ex-presidente dizendo que o Supremo acelerou e tramita toque de caixa, tocou esse processo de maneira muito rápida do ex-presidente. Alexandre de Moraes explicou a ele que o processo do ex-presidente tramita aí há 2 anos, que houve primeiro processo de investigação tocado pela Polícia Federal que indiciou as pessoas. Depois a bola foi passada para a Procuradoria-Geral da República e foi responsável, depois de meses de análise, a denunciar o ex-presidente e as outras pessoas que participaram dessa suposta trama golpista, para só depois o caso chegar ao Supremo, a denúncia voltar ao Supremo e, de fato, ser analisada a denúncia, aceita e virar uma ação penal. Isso aconteceu a partir de março. Então, ele explicou esse processo, ao mesmo tempo em que disse, eu também não sou relator do caso do INSS, está com outro ministro, está com o ministro Dias Toffoli. E ele falou assim, eu não sou relator de tudo no Supremo, e até brincou. Até gostaria de ser, mas não sou relator de tudo no Supremo Tribunal Federal. Então, não dá para, em linhas gerais, disse que não dá para atribuir a ele determinada velocidade em um processo, e em outro que ele não é relator, também cobrá-lo. Fato é, e ele disse que o caso do INSS chegou em abril ao Supremo Tribunal Federal. Estou dizendo tudo isso porque faz parte também da percepção que a população tem com relação ao Supremo. Isso foi expresso pelos influenciadores nesse encontro de hoje. Alguns influenciadores perguntaram, o Yuri Marçal, por exemplo, comediante, humorista, influenciador digital, perguntou por que algumas decisões são tomadas de maneira monocrática e outras colegiadas? Por que algumas decisões são tomadas de maneira muito rápida, por exemplo, a cassação de um governador, por exemplo, de um prefeito, e outras, como, por exemplo, a descriminalização da maconha para consumo pessoal, demorou 10 anos no Supremo. E o ministro disse que há questões fáticas, como, por exemplo, a existência de fatos comprovando determinado crime que justifica uma cassação de maneira imediata por conta das consequências que determinada irregularidade pode ter para cofres públicos, enfim, para a ordem pública, ao mesmo tempo em que casos mais complexos e que dizem respeito à interpretação da lei, como a descriminalização da maconha, são muito mais complexos e, de fato, levam anos. Então, tudo isso para complementar um pouco a percepção que essas pesquisas trazem do que as pessoas pensam.